Os alunos, vamos estudar história agora, rapaziadas. Se liga. Vamos estudar sobre o primeiro reinado e a constituição da mandioca. E você aí, achando que só a Dilma Rousseff tinha entrado numa polêmica relacionada à mandioca. Mas não, Dom Pedro I, nosso imperador que declarou lá a independência do Brasil em 1822, que vai declarar aí as margens do Rio Ipiranga, né, a nossa independência, que vai governar aí no primeiro reinado até 1831, ele vai estar envolvido aí numa polêmica com a nossa primeira Constituição, a tal da Constituição da Mandioca. E é isso que a gente vai estudar. Para entender esse momento aí, eu vou resumir para você aqui rapidinho o que foi esse primeiro reinado, o que aconteceu de importante, e nós vamos resolver também uma questão, que é a mesma questão que está lá no Classroom, que é para vocês fazerem essa semana. Beleza. O primeiro reinado começa com a declaração da independência do Brasil, lá em 1822, e termina em 1831 com a abdicação do Dom Pedro I. Logo no iniciozinho ali desse primeiro reinado, né, com o Brasil independente, pá, o que vai acontecer? O Dom Pedro I ele vai ser pressionado a escrever uma constituição para o Brasil. Isso daí é uma influência da Revolução Francesa, do Iluminismo, das mudanças que haviam acontecido no mundo e que de alguma forma influenciavam o Brasil aí nesse momento. Então, nosso país, apesar de ser um país independente, nós continuávamos sendo uma monarquia com características absolutistas. E ao mesmo tempo a gente tentava ser liberal através da nossa independência e através da primeira Constituição, que começou a ser escrita lá em 1823, que é a tal da Constituição da Mandioca. Por que tem esse nome? Devido aos deputados ali reunidos para escrever essa Constituição serem a maioria proprietários de terra, ou seja, as elites agrárias do Brasil, eles criaram uma regra lá que tanto para ser eleitor quanto para ser candidato, né, às eleições para deputado, o camarada deveria ter uma quantidade muito grande de alqueires de mandioca plantado, ou seja, devia ter terras, devia ser dono de terras. E por causa desse absurdo aí, o fato de que para você ser eleitor você tinha que ter renda mínima equivalente a 150 alqueires de mandioca. Por causa desse absurdo aí, ganhou-se esse apelido da Constituição da Mandioca. Só que é o seguinte, essa tal Constituição, ela não chegou a ser promulgada. Por quê? Porque o Dom Pedro I, imperador, com características absolutistas, ele vai suspender a Assembleia Constituinte, vai dissolver a Assembleia Constituinte, vai se fechar junto com os parça dele, com a galera que pensava junto com ele, para ele sozinho, a portas fechadas, escrever a Constituição Brasileira, que é a Constituição Brasileira de 1824, nossa primeira Constituição, que foi outorgada pelo Dom Pedro I. Ou seja, ela foi feita goela abaixo, né, de maneira obrigatória. E aí, o legal dessa primeira Constituição é que ela divide os poderes do Brasil em quatro. Pois é, lembra da ideia lá da divisão dos poderes do Montesquieu? Dividir lá em legislativo, executivo e judiciário? Pois é, além desses três, criou-se também o poder moderador, que era exclusivo do Dom Pedro I, e que basicamente era maior do que os outros três, e dava poderes acima dos outros para o Dom Pedro I. Percebam a característica absolutista do Dom Pedro I, ainda muito parecida com aquela realidade dos governos absolutistas europeus. Afinal, ele é filho do Dom João VI, né, o rei absolutista de Portugal. E nesse momento aí, mesmo com a derrota do Napoleão Bonaparte, mesmo com o Congresso de Viena, a gente precisa lembrar que pelo mundo aí estavam se espalhando as repúblicas, as constituições, os códigos civis. É o momento em que a Revolução Francesa deixou suas marcas aí no mundo. E no Brasil não foi diferente.
Bom, o Brasil precisou indenizar Portugal depois da independência. E adivinha quem emprestou a grana? A Inglaterra. Mesmo que a gente tenha se tornado independente, a Inglaterra, que já tinha passado ali pelo processo de revolução industrial, não só a Inglaterra, mas outras nações europeias começaram a inundar o Brasil com os produtos fabris, os produtos fabricados lá na Europa. Então é como se a gente tivesse trocado de patrão. Se antes quem mandava era Portugal, politicamente, financeiramente, quem passou a mandar, por mais que não fosse um controle político, né, mais uma influência mesmo econômica, foi a Inglaterra. E aí, o que vai rolar? Esse jeito aí de governar do Dom Pedro I, com essas características absolutistas, não vai agradar muita gente no nosso país. E aí vai acontecer a Confederação do Equador, que foi uma revolta liderada pelos líderes Cipriano Barata e Frei Caneca, que tinha como objetivo a instauração da República já aqui no Brasil. Esse movimento da Confederação do Equador foi reprimido violentamente pelo Dom Pedro I, com a ajuda, ou melhor, através da contratação de mercenários, né, de uma esquadra inglesa. E aí o Dom Pedro conseguiu reprimir a Confederação do Equador e impedir que esses revoltosos conseguissem a intenção deles, que era estabelecer uma república aí no Brasil. Bom, Pedro I vai governando aí o Brasil, porém, em 1826, o pai dele, o Dom João VI, vai morrer lá em Portugal. O Dom Pedro I era, por direito, herdeiro ao trono português, ou seja, era para ele ser o próximo rei de Portugal. O problema é que as elites brasileiras, o pessoal aqui do Brasil, não via com bons olhos essa história do Dom Pedro I ser rei de Portugal e imperador do Brasil ao mesmo tempo. Então, o Dom Pedro I ele vai renunciar ao trono português em favor da sua filha, que se chamava Maria da Glória. O problema é que um outro irmão lá do Dom Pedro I, o Dom Miguel, vai trair o Dom Pedro, vai passar a perna dele e vai se declarar rei de Portugal. Nessa situação, o Dom Pedro I vai ter que escolher. E o que ele vai fazer é pegar o beco para Portugal para de alguma forma lutar pela reconquista lá do trono português. E esse é o acontecimento que marca o fim do primeiro reinado. Então, esse primeiro reinado acaba aí com a ida do Dom Pedro I lá para Portugal para tentar recuperar o trono. Depois desse resuminho aí, depois dessa aula, vamos responder junto essa questão aqui, ó. A primeira Constituição Brasileira de 1824 foi outorgada, ou seja, de maneira autoritária, foi criada de maneira autoritária. E se caracterizou por ser, ao mesmo tempo, absolutista e liberal. A seu respeito, podemos dizer que, letra A, implantou o sistema federalista no Brasil? Ou seja, deu autonomia para os estados governarem? Isso aí não foi não, hein? Essa a gente já pode excluir. Incluiu um quarto poder, o moderador, exclusivo do monarca? Certinha, já achamos a correta. O quarto poder foi criado lá pela Constituição de 1824. Mas vamos dar uma olhada nas próximas para a gente saber por que está errada? Estabeleceu o voto universal através de eleições diretas? Está errado. O voto era censitário. Mesmo que aquela Constituição da Mandioca lá não foi terminada, né, o Dom Pedro suspendeu, mesmo a Constituição de 1824 estabelecia que o camarada precisava ser rico para votar. Mulheres, então, não podiam votar de jeito nenhum. A população indígena e a população escravizada também ficavam de fora ao direito ao voto. Lembrando que votava-se para deputado, para que dentre os deputados o Dom Pedro I montasse o Senado. Então, nada de voto universal, está errado. A Constituição criou grandes restrições à economia, por exemplo, monopólios e privilégios. Na verdade, não, né? Como eu disse lá para vocês, se abriu a economia para os mercados europeus até. Errado.
E E, transformou as antigas províncias em estado. Também está errado. Nada disso. Então, o que está correta é a B. E é isso aí, pessoal. Vou encerrando por aqui. Espero ter ajudado você a entender esse assunto. Até mais.